tudo bom? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Hoje eu tô muito empolgada pra falar sobre esse livro que eu terminei de ler ontem e que já virou um novo favorito na minha vida. E eu espero que outras pessoas gostem também, porque eu não vejo muita gente falando sobre ele. Ele se chama Nós Dois Sozinhos no Éter, da Olive Blake. Esse é um livro de romance, né? Na capa já fala que ele é uma história de amor, e na contracapa ele tem uma descrição que eu acho que é perfeita pra esse livro. Ele fala que é uma história sobre amar por inteiro enquanto você está aos pedaços. Ou algo nesse sentido, assim, que pra mim é a definição perfeita desse livro. Porque nesse livro a gente tem uma história de romance entre duas pessoas que definitivamente não são perfeitas e não estão inteiras também. Elas estão bem quebradas, elas são pessoas problemáticas, mas a história de amor delas é bonitinha e, assim, me deixou apaixonada junto com elas, sabe? Os dois personagens desse livro são a Reagan e o Aldo. A Reagan, ela... Assim, os dois personagens eu já falei, né, que eles têm, assim, são problemáticos da cabeça. A Reagan, ela já foi presa, ela é bipolar, ela toma atitudes muito impulsivas, ela trai o namorado dela, é uma pessoa nesse perfil, enquanto o Aldo, ele é um professor de matemática que não gosta do trabalho que ele tem, ele, na verdade, gosta de estudar matemática teórica, porque ele quer... tipo assim, encontrar uma equação que vai descrever o mundo, ter todas as respostas do universo, sabe aquelas coisas? Ele lida com depressão também, a mãe dele abandonou ele quando ele era criança, ele já teve problema com vício em drogas, então assim, são dois personagens que têm passados bem cabeludos e que não são perfeitos de forma alguma, mas que eles vão se juntando ali pra tentar fazer um negócio que fique inteiro. Aí eu tô falando um negócio aqui que tá soando muito clichê, mas essa história me deixou com sentimento de clichê, sabe? Não consigo nem falar nada. A história do livro em si é basicamente o romance entre esses dois personagens, tanto que não tem muitos pontos de narrativa, sabe? Se eu quisesse fazer um resumo da história, eu conseguia fazer, tipo, 3 parágrafos, porque é mais um estudo de personagens e a forma como eles vão se conhecendo, se apaixonando um pelo outro e tal, que vai, né, desenrolar ali na história. E a história toda começa porque a Reagan trabalha, ela é guia num museu de arte, uma coisa assim, e o Aldo de vez em quando vai lá nesse museu pra conseguir pensar. E daí eles acabam se conhecendo e eles combinam de ter 6 conversas pra se conhecer melhor. Por que 6? Porque o Aldo, ele é viciado em hexágonos, em, tipo, colmeias de abelha e, sei lá, é o número 6, é o número dele, vamos dizer assim. Mas assim, lembra que eu falei que a Reagan já tá namorando e ela tá traindo esse namorado? Pois é, então. Por isso que eu digo que essa é uma história que é problemática. Tem muitas coisas problemáticas que acontecem nesse livro e ainda assim eu gostei dele porque eu gosto muito desses livros que trazem tipo, relacionamentos mais reais mesmo, que são problemáticos. Em momento algum eu passo pano pra esse negócio da Reagan trair o namorado dela. Apesar de que é aquele tipo de traição em que é fácil tu arrumar desculpas, sabe? Porque o namorado da Reagan é aquele tipo de pessoa... sabe? Ele não é uma pessoa legal, ele trata ela mal, ele é nojento mesmo. Então é fácil a gente olhar pro que a Reagan faz e pensar... ah, tá, o Aldo é uma pessoa melhor, então vamos ficar com ele em vez desse outro cara aqui. Mas, tipo assim, amiga, é só terminar com esse idiota pra ficar com o Aldo, entendeu? Então, tipo, eu entendo as intenções da Reagan, mas eu discordo completamente da forma como ela lida com as coisas. E não é nem só essa questão do namorado. Tem muita coisa nesse livro que ela faz que eu discordo completamente. Um dos pontos é essa questão da bipolaridade dela. Então, ela é bipolar, ela já cometeu um crime, então ela é obrigada a fazer terapia, psiquiatria, alguma coisa assim, pra conseguir viver em sociedade normalmente. E ela toma remédios pra essa bipolaridade dela. Só que ela, em determinado ponto do livro, ela decide que ela quer parar essa medicação, porque ela é artista também, mas os remédios fazem com que ela não se sinta tão criativa. E essa parte do livro, elas são tratadas de forma muito romantizada. E eu acho... assim, eu adorei muito esse livro, mas tem coisas que eu tenho que comentar porque não foi perfeito. E essa parte é uma que foi muito complicada, porque o livro dá uma romantizada nessa ideia de que os medicamentos para saúde mental têm, sim, suas consequências, como qualquer outro medicamento que tu for tomar para qualquer gripe, pra qualquer outra coisa. Tem suas consequências, efeitos colaterais, né? Só que no caso da história ali, no caso da Reagan, o livro vai pra um caminho que dá a entender que é uma coisa positiva tu deixar de tomar teus remédios, porque tu vai ser mais livre, nananana. E a própria autora fala na parte final do livro, nos agradecimentos, que ela também é bipolar e que ela vai contando a história dela de que ela passou uns tempos sem conseguir mais receita pra comprar mais remédios e que isso fez com que ela decidisse parar de tomar os remédios e ela começou a escrever livros e ficou criativa. Eu entendo que, em parte, isso é ela contando
como se fosse assim, se inspirando na própria história pra contar ali no livro, mas em outra parte eu acho que faltou um pouco de responsabilidade e tato da parte dela pra falar isso. Porque acaba caindo muito nas mãos dos leitores de usar o senso crítico pra entender que é uma história real, e é justamente essa realidade, essa coisa tão crua da história que eu gostei muito dela, mas que se tu lê esse livro como se ele fosse um guia pra vida, meu Deus do céu, ele tem muita coisa errada ali. Outra coisa que é muito complicada nesse livro, eu amei ele, eu tô falando dos podres desse livro aqui, mas é que eu acho importante também discutir essas coisas. Mas outro negócio que eu não gostei muito nesse livro é que o romance entre o Aldo e a Regan é muito errado. Porque eles são codependentes, é um romance, tem manipulação envolvida no meio, é o tipo de coisa que a Regan depende muito do Aldo no sentido de saúde mental também, sabe? Aquela coisa de o amor cura tudo. Tanto a Regan quanto o Aldo, que ele também tem as suas questões. E isso também é muito romantizado. O livro traz muito essa coisa de que sozinhos eles têm problemas e quando estão juntos as coisas ficam mais tranquilas, mais pacíficas, o que é outra mensagem que eu acho, assim, erradíssima de passar, porque, meu Deus do céu, sabe? Daí é esse tipo de coisa que as pessoas colocam na cabeça e que daí seguem continuando em relacionamentos tóxicos porque precisa estar com alguém. Então, tem muitas coisas nesse livro que eu sinto que faltou um pouco de responsabilidade da autora mesmo, porque exige muito do senso crítico dos leitores e eu acho que tem muito leitor por aí que não vai pegar isso daí. E eu também sinto que isso vai fazer com que algumas pessoas não gostem desse livro, justamente porque ele é meio cagadinho, né? Tem umas coisas bem podres nesse livro aqui também. Mas eu sinto que esse livro é aquele tipo, ou tu ama ou tu odeia. Eu amei ele, mesmo com essas coisas todas, porque eu gosto muito desses livros que trazem o lado real e problemático da nossa vida. E é por isso que, falando assim um pouquinho mais dos personagens desse livro, eles são insuportáveis. Os dois são muito problemáticos, eles são chatos, eles são cri-cri. Sabe quando as pessoas fazem algumas coisas e tu fica tipo, cara, eu nunca faria isso, nunca na minha vida. Tipo, a Regan, ela trai o namorado dela, assim, coitada, aquele homem lá tem 300 chifres na cabeça dele. Ela demora dias pra responder mensagem, ela não tá nem aí pra ninguém. O Aldo também, ele se acha melhor que absolutamente todo mundo, ele acha que as pessoas são burras porque elas não entendem o que ele tá falando, em vez de tentar melhorar a forma como ele se comunica, porque nem a Regan entende o que ele tá falando. Mas sendo bem sincera, é justamente por essas coisas que eu gostei tanto desses personagens, porque eu amo ler livros com personagens complexos e problemáticos, e eu gosto muito de ler livro com o ponto de vista do vilão, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, então assim, não é surpresa que eu gosto desse tipo de livro. Por mais que eu não goste desses personagens, que eu acho eles irritantes, insuportáveis, eu não iria querer nenhum tipo de pessoa dessa na minha vida, pessoalmente. Mas ler história com esse tipo de personagem, olha, sinceramente, é uma experiência muito diferente, porque eu não vejo esse tipo de perspectiva muito de forma corriqueira, assim, em livros, filmes e tal, e eu amo ver isso em histórias, porque dá um temperinho, sabe? E é aquela coisa de que nem eu falei a respeito da traição da Regan, eu não concordo com praticamente nada que esses personagens fazem, mas isso dá muito pano pra manga pra ter uma história muito interessante. E falando um pouco mais da escrita da Olivia Blake, é o tipo de escrita que eu amo, porque é uma escrita delicada, que ela é poética, tem várias frases que eu destaquei ao longo do livro inteiro, mas não é aquele tipo de livro que fica pesado, em que tu tem que interpretar tudo que tá acontecendo ali, porque senão tu não entende a história. A história em si é simples, que nem eu falei, eles se conhecendo e se apaixonando, sabe? Mas ela vai colocar ali no meio algumas cenas que descrevem muito bem como é que é tu tá apaixonado, principalmente em relação àquela etapa em que tu tá ansioso, que tu tem dúvidas, será que a pessoa gosta de mim mesmo? E tem aqueles flertes muito delicados, sabe? Tipo assim, eu vou falar uma coisinha aqui pra dar uma flertada, mas eu não sei se a pessoa gosta de mim, então eu não posso falar muita coisa. São várias cenas assim e que ela coloca no contexto da cena exatamente o que tu sente. Então, por exemplo, tem uma cena em que o Aldo tá relembrando uma coisa que aconteceu, né, num desentendimento que ele teve com a Regan. A autora coloca ao longo da cena, tipo assim, ele voltando lá e pensando, tá, e se eu tivesse falado tal coisa? Não ia dar certo, ela não ia me entender. Mas e se ela tivesse me implorado pra ficar? E se eu tivesse ido embora e brigado com ela? E se tivesse não sei o quê? E isso é muito real, assim, ó, talvez seja eu que fico fazendo essas paranoias, mas eu sinto que muita gente faz isso também, e que eu amo ver esse tipo de coisa em livro, porque não é necessariamente o autor te
falando que ele tá ansioso, que ele tá nervoso, que ele gosta dela, que ele não para de pensar nela. É a autora te mostrando como que é isso na prática, sabe? Ela mostrando uma cena em que tu entende o que tá acontecendo ali, sem que ela tenha que te entregar tudo mastigadinho o que tá acontecendo. Eu sou apaixonada por esse tipo de livro. Me lembrou muito, inclusive, da escrita da Carla Madeira, que também tem essas mensagens bem sutis que tu entende o que ela quer dizer, sem que ela necessariamente tenha que usar as palavras específicas pra explicar aquilo. Inclusive, eu amei tanto esse livro, e a escrita dele especificamente, que quando eu terminei de ler esse livro, eu já deu aquela vontade de, ai meu Deus, eu quero reler ele de novo. E daí eu comecei a voltar e ler as marcações que eu tinha feito nele, porque ai, já deu aquele quentinho de, ai, verdade, tem essa cena que é muito fofinha. E tem muitas frases que eu podia trazer aqui pra mostrar como é que é a escrita desse livro. Mas a que eu vou escolher trazer é uma que tá, na verdade, nos agradecimentos, lá no final do livro, que é a motivação que a Olivia Blake explica dela ter escrito essa história. Ela fala o seguinte: estava usando minhas histórias para ajudar outras pessoas a entenderem as delas. E é exatamente isso que eu amo em livros, e dá muito pra perceber que ela tá usando isso, porque até ela fala, né, que ela também lida com a bipolaridade, ela fala que se inspirou em algumas coisas do relacionamento dela mesmo pra escrever essa história, e dá pra perceber que ela traz essa realidade, essa complexidade, essas coisas controversas e dilemas pra dentro da história, justamente porque a história é muito real, é muito palpável. Tu olha pra esses personagens e pensa, cara, eu conheço um Aldo na minha vida, eu conheço uma Reagan na minha vida. São pessoas reais. Por mais detestáveis que elas sejam, por mais asquerosas, e tu olha e tu pensa, cara, tu fez as piores escolhas possíveis que tu podia fazer na tua vida. Mas essas são pessoas reais. E eu amo livros assim. Um outro ponto que eu gostei muito na história é que o romance é bem lento. E eu sou apaixonada por romances lentos, que enrola mesmo, sabe? Demora 300 páginas pra acontecer alguma coisa. Porque eu odeio aquele romance que as pessoas se conhecem e 2 dias depois já estão apaixonadas. Que eu fico assim, não. Pra mim, isso nunca aconteceu na minha vida real. Eu sempre demorei eternidades pra me apaixonar pelas pessoas. Então eu não consigo me conectar e entender quando isso acontece em livros. E nesse livro demora. Primeiro, porque a senhorita Reagan está num relacionamento, né? Quando começa o livro. E ela já tá traindo o namorado dela. E então, já não é aquele tipo de coisa que dá pra acontecer muito rápido, mas além disso, também tem motivos dos dois irem se conhecendo e decidindo ir devagar nesse negócio que eu amo! Só que além disso, esse livro me deixou com uma sensação de muito nervoso enquanto eu lia, porque como ele tem esse tom de ser um livro mais pautado na realidade, eu tinha muita sensação de que ele não ia ter um final feliz, e eu fiquei nervosa o livro inteiro lendo ele. Eu não vou falar aqui se ele tem um final feliz ou não, porque eu acho que isso seria um spoiler, porque até, assim, as últimas, sei lá, 30 páginas do livro, tu não sabe se vai ter final feliz ou não. Então eu não vou contar. Mas ele te dá muita ansiedade. Esse livro me deu a mesma sensação que é tu ter uma DR com alguém. Que é aquela ansiedade, é aquele medo de tudo acabar, mas tu quer que eles continuem juntos, mas não desse jeito e não sei o que. Meu Deus, cara, esse livro me deu muitos sentimentos. E eu amo livros que conseguem fazer isso comigo. Por bem ou por mal. No caso desse livro, eu gostei da história também. Mas tem alguns livros que me deixam estressada, mas que pelo menos me dão sentimento, sabe? Prefiro que eu odeie um livro do que seja aquele livro morno que não faz sentir porcaria nenhuma, que eu nem lembro da história depois. E por causa disso tudo, de ser um livro com personagens insuportáveis, de ter muitas coisas bem problemáticas, de traição, de um relacionamento que eles são muito obsessivos um com o outro, e manipulações e mentiras, de ter essa questão que não é muito legal em relação à saúde mental. Tem um monte de coisa que é problemática nesse livro, mas ainda assim eu gostei muito dele, porque eu sinto que ele me pegou num lado pessoal, sabe? Eu me impactei com ele enfiou as garras assim no meu coração, então eu gostei muito dele, mas é o tipo de livro que eu me sinto meio assim de recomendar pras pessoas, até porque eu sinto que ele vai ser o tipo de livro que a pessoa ou vai amar ou vai odiar. Então eu diria que ele é um livro pra quem gosta de romance, mas que já se ferrou um pouquinho na vida, então quer uns romances que tem um pouquinho de gente mais ferrada ali nos livros também, pra tu se identificar ali com as pessoas, porque os romances muito bonitinhos, de final feliz e perfeitinhos, acabam que não se conecta mais contigo. Não que eu não goste de livros de romance que são só fofinhos, bonitinhos e final feliz também. Tem um monte de vídeo aqui no canal que eu tô só babando em cima de livros assim, mas às vezes meu coração pede aqueles romances que são uma porcaria, que são uma desgraça, mas que eu olho e penso, é fofo, são pessoas reais.
fictícias, mas que na minha cabeça são reais. Enfim, vocês entenderam. Mas se tu gostou desse vídeo, curte ele, por favor. E se tu for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura. E se tu também gosta de fofocar sobre esse tipo de coisa, tu vai ficar muito contente aqui com as coisas que a gente conversa nesse canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.